Bem-vindos ao Aprenda em Paulo Freire. Eu sou a Débora, estou ajudando com vocês com aspectos linguísticos da língua portuguesa. Ou gramática. Se você viu o último vídeo, espero que você tenha visto, você deve ter percebido que eu estou num lugar diferente agora. Estou gravando no meu quarto, estou testando as coisas, estou testando o som, estou testando a luz, estou testando o tripé novo, a minha cadeira agora gira também, não estou de pijama, estou de blusa de anime, a calça ainda é do pijama, mas enfim, são vários testes que eu estou fazendo. Se ficar ruim, me desculpem, no próximo melhor. A aula de hoje é sobre regência. Regência, o que é isso? Calma. A gente sabe que numa oração, ou seja, uma sentença que tenha um verbo ou uma locução verbal, a gente tem termos regidos e termos regentes. O que é cada um deles? Vamos devagar. Se não entendeu o que é uma oração, fica calmo que na próxima aula a gente vai falar disso. Já dando um spoiler, a próxima aula é de sujeito e predicado, então você vai entender direitinho o que é. Um termo regente é aquele que exige um complemento, e um termo regido é o próprio complemento. Por exemplo, se eu chego e falo, a Ana é. Que? Como assim a Ana é? Tu vai me perguntar, a Ana é o quê? Porque não faz sentido, é só eu entrar numa sala e falar, Ana é. Nenhum sentido, certo? A gente entende que o verbo verbo ser, exige um complemento. É diferente de eu falar, Ana é legal. Aí faz sentido, é uma frase com sentido completo. Então a gente vai dizer que o verbo, no caso, é o termo regente. E o legal é o termo regido, porque ele é o complemento do verbo. Então tá, tudo que existe complemento é regente e tudo que é complemento é regido. Mas a gente tem dois tipos de regência. A gente tem a regência verbal, que é o que eu acabei de falar, que é uma regência para verbos, e tem a regência nominal, que é para nomes, substantivos, adjetivos. Vou começar falando da verbal e já entrar um pouquinho em predicação verbal. Predicação verbal não é a mesma coisa que tipo de predicado, não é isso. A gente está falando de transitividade verbal. Vou explicar. A gente tem dois tipos de verbo, o verbo transitivo e o verbo intransitivo. O intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Então a gente não precisa chamar ele de termo regente, já que ele não exige complemento, então ele não vai ser termo nenhum. Ele é só um verbo intransitivo. O transitivo, aí sim, ele é regente porque ele precisa de um complemento. E dependendo do tipo de complemento, a gente vai classificá-lo de uma forma diferente. Os verbos transitivos a gente classifica de três maneiras: transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, ao mesmo tempo. O transitivo direto é aquele que o complemento não tem nenhum tipo de preposição. O indireto é o que tem preposição. E o direto e indireto é quando a gente tem um complemento com preposição e outro complemento sem preposição. Entenderam? Vamos dar exemplo então. Vamos pensar nesse exemplo aqui. Eu comi pipoca. Cadê o verbo da oração? Comer, certo? O verbo comer. Eu comi. Agora a gente vai fazer a seguinte pergunta ao verbo. Quem come, come o quê? Nesse exemplo, pipoca. Esse é o complemento do verbo. Quem come, come algo. Esse algo é pipoca. E aí, tem alguma preposição aí no meio? Tipo de, a? Não tem, né? Então a gente pode dizer que esse verbo é um verbo transitivo direto. E o nome que a gente dá para o complemento desse verbo é objeto direto, do verbo transitivo direto. Mas isso é um assunto um pouquinho mais pra frente. Pode ficar agora só com a transitividade verbal. E o verbo transitivo indireto? Vamos pensar na frase eu gosto de você. Cadê o verbo? Gostar, né? Eu gosto. Vamos fazer a mesma pergunta que a gente fez no comer. Quem gosta, gosta de algo. Aí você vê que é diferente, porque quem come, come algo ou alguém. E quem gosta, gosta de algo ou de alguém. E aí eu posso falar, gosto de você. Tá vendo que tem uma preposição ali no meio, o de? Então, vou falar que esse verbo é verbo transitivo indireto. Porque quando a gente faz a pergunta, o verbo exige uma preposição com complemento. Assim, porém, numa frase, eu posso ter dois complementos. Um com uma preposição e outro sem. É o caso de ele contou tudo ao pai, por exemplo. Cadê o verbo? Contar, o verbo é contar. Quem conta, conta algo a alguém. Então a gente tem o complemento sem preposição
tudo, e o complemento com a preposição ao pai. Muito simples também. Esse é o verbo transitivo direto e indireto, porque o complemento é sem e com preposição. E o verbo intransitivo? Bem, ele é mais fácil ainda, porque ele não vai exigir nenhum complemento. É o caso de, por exemplo, choveu. Eu posso só chegar numa sala e falar, choveu. Todo mundo vai entender, porque esse verbo já tem o sentido completo. Ele não precisa de nenhum objeto para ele fazer sentido. Então, esse tipo de verbo a gente chama de verbo intransitivo. Ah, galera, a gente não pode esquecer também dos verbos de ligação, que são verbos, por exemplo, ser, estar, permanecer, esses verbos que são seguidos por um adjetivo. E aí a gente chama esses verbos de ligação, e o complemento a gente chama de predicativo e não de objeto. É o caso de Ana é legal, que eu tinha falado no início. A gente tem o verbo de ligação ser e o adjetivo legal, que aí agora a gente chama de predicativo. Na sintaxe a gente chama de predicativo. Fim da regência verbal. Agora a gente entra na regência nominal, que também é muito fácil, e uma característica muito importante dela é que ela sempre vai ter preposição. Sempre. Vamos dar o exemplo dessa frase. Ele já está acostumado com a ofensa. Agora a gente está falando de regência nominal, então a gente pode esquecer o verbo. Vamos pensar agora na palavra acostumado. Bem, quem está acostumado com algo. Tá vendo aí? Tem uma preposição, o com. Então, já vale a regra, sempre tem preposição. E aí, na frase, está acostumado com o quê? Com a ofensa. Então, o termo regido agora é com a ofensa e o regente acostumado. Essa é a regência nominal, também é muito fácil. Mas não se confundam, não é porque é nominal que é sempre substantivo. No caso dessa frase aí, a gente vê que acostumado é um adjetivo e, mesmo assim, pode servir como termo regente, não tem problema nenhum. O termo regido da regência nominal a gente chama de complemento nominal, mas também é uma coisa que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, não se preocupem com isso agora. E é isso, galera, fim da regência. Só vou te dar algumas diquinhas agora de pegadinhas que geralmente caem em prova, pra você não ser pego nessas coisas de jeito nenhum, porque essa matéria é realmente muito tranquila. Se eu te perguntar assim, assistir é assistir a algo ou assistir algo? Por exemplo, você fala que você vai assistir ao filme ou assistir filme? Então, quando a gente está falando de assistir, de ver televisão, de ver um noticiário, qualquer coisa do tipo, a gente usa a preposição sim. A gente fala assistir ao filme e não assistir filme. Porém, a gente também tem outro sentido para o verbo assistir. A gente pode falar assistir de dar ajuda, de dar suporte. E aí a gente não precisa usar a preposição, a gente não usa a preposição, na verdade. E quem está apto a algo, com preposição também. E quem obedece e quem agrada, agrada a alguém. Quem é favorável a algo. E quem é compatível com algo. E quem é perito em alguma coisa. Se você gravar esses aí, eu tenho certeza que você vai conseguir acertar todas as questões de qualquer concurso. Gente, também queria lembrar pra vocês que eu fiz uma folhinha sobre as aulas passadas, a primeira e a segunda aula, que foram sobre estrutura e formação de palavra. Eu fiz essa folhinha e deixei lá na nossa sala do Google Classroom, então eu vou deixar o link na descrição para você poder participar do nosso projeto e acessar todo o conteúdo que eu vou fazer. E como sempre, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários ou no Instagram, vou sempre colocar tudo aqui na descrição. É isso, gente. Tchau!